Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindo ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura, design e interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nestas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube e Rumble e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é um fabricante, fornecedor, lojista do segmento casa, você pode anunciar aqui. Aqui produtos, marcas ganham relevância e são percebidos em todo o Brasil. E você também pode participar assistindo aqui ao vivo as nossas gravações no nosso estúdio, que está dentro do Solar do Rosário, e interagir com os nossos convidados. E por falar em convidados, eu estou hoje aqui com Marcelo Leal, que é gestor da Vendas 3i, tem MBA em Gestão de Negócios no IBMEC e é professor na Unitur, Uninter e no Positivo. E eu escolhi aqui um tema que a gente não precisa ficar preso a ele, amarrado a ele, tá? O tema é Em Busca do Cliente Perdido, ou do novo cliente. Que legal, muito legal. Então, prazer, Paulo, estar aqui com você e poder falar sobre esse assunto. E eu tenho tido o prazer de trabalhar em todo o Brasil, né? Então, no Centro-Oeste... Você tem muitas coisas para nos contar, é isso? Tem algumas coisas. Então, você sabe que o mercado da construção civil ele rege toda uma cadeia da indústria, né? Desde o cimento, o ferro, a gente até estava falando sobre isso antes, cimento, ferro, tijolos, esquadrias, portas, vidros e por aí vai. Sim. Mas ele também envolve as lojas de decoração. Claro. Também Também envolve arquitetos, design de interiores e gerentes e equipes de venda que trabalham nesse segmento. Concorda? Sim, claro que sim. E parece que esse setor não está muito otimista para esse ano, né? Juros altos, a inflação que atinge os materiais de construção, significa que teremos que trabalhar mais, voltar a conectar os clientes antigos, os que estão esquecidos, e procurar novas alternativas de abordagem. Como você enxerga tudo isso e o que você tem conversado nas suas andanças aí pelo Brasil? Então, Paulo, a gente percebe que a comunicação ela mudou, né? Se você pegar a definição de se comunicar do grego quer dizer tornar comum. Então eu tenho que ter a capacidade de falar com diferentes públicos, né? Com diferentes tipos de pessoas. E a gente tem percebido que o WhatsApp é um caminho sem volta. Você não vai deixar de falar no WhatsApp. O WhatsApp é uma ferramenta que veio para ficar, mas a gente não pode apoiar toda a nossa energia num único canal de comunicação, Paulo. E a gente vê algumas equipes de vendas até com uma certa fragilidade, tentando reativar um cliente escrevendo bom dia Paulo RS. É claro que isso não vai funcionar. Okay. É claro que você é mais um. Então, para que as pessoas possam se diferenciar nesse mercado tão competitivo, é preciso ser visto de uma forma diferente. Quando você fala no WhatsApp, você está associando aí ao vendedor, não é só apenas o vendedor da loja, do comércio, né? Você está se estendendo um pouco, você está falando de uma abordagem mais ampla, né? É o arquiteto se relacionando com o cliente, Claro. é o designer se relacionando com o fornecedor e dúvida. vice-versa. Não tem dúvida. E é muito legal porque o Goethe, né, ele tem uma fala que eu gosto muito que é assim: sempre que a nossa mente é ampliada com uma nova ideia, ela não volta mais ao tamanho original. Então, o fato de eu chegar na obra no tapume com as equipes de vendas para vender cimento, para vender alumínio, para vender ferro e tal, faz com que eu tenha o prazer, o privilégio de enxergar toda a cadeia produtiva e as pessoas não imaginam a complexidade de um setor como o da construção civil. E isso é espetacular se você for ver como cadeia, como as pessoas envolvidas. E sim, Paulo, eu tô me referindo ao contato do arquiteto com o cliente, ao contato do cara que vende commodity, matéria-prima, com o arquiteto, o lojista com o arquiteto, o lojista com o cliente. Quando você vê essa comunicação, você percebe que existe um importante ruído e que algumas equipes negligenciam.
Qual o principal ruído na comunicação? As pessoas escutam o que você fala para responder para você. A pessoa escuta o que você fala para responder para você e não para entender você. Então, se eu pudesse dar uma dica, calma na resposta. Pensa no que o cliente, o construtor, o fabricante está te falando. A terra, pensa e depois responde. Porque eu acho que um dos principais ruídos está em que as pessoas elas nem entendem direito e já querem responder assim num afã de fazer negócio. É natural a gente querer vender e tudo, mas precisa ter um pouquinho de calma. Essa ansiedade é desnecessária. Sim, isso você transfere para o cliente. Naturalmente o cliente percebe. E aí, né, qual que é a cantiga do cara que tem grana? Em quaisquer desses momentos, fundação, por construção, acabamento, né? Qual é a cantiga do cara que tem grana? Ah, eu não tenho dinheiro, eu não posso gastar. Essa é a cantiga do cara que tem dinheiro. Ele diz que não pode, que está caro. Ele esgrima, né? Ele luta e claro que consegue melhores resultados. Okay. Não tem dúvida. Então vamos lá, vamos contornar esses obstáculos, né? Essas objeções. Essas objeções que estão aí, né? Sim. O que você tem recomendado? Então, boa, Paulo. A gente tem trabalhado com equipes de vendas de diversos tamanhos, né? E eu tenho atendido uma indústria que está nos 5 continentes, 40 mil funcionários, Bangkok, Singapura, Tóquio, está no mundo inteiro. E o que a gente percebe, né? Que essas empresas, elas colocam o cliente lá no centro da sua operação. E aí, um sujeito com uma empresa de umas 50 pessoas me falou: pô, Marcelão, mas você vai contratar uma empresa pequena? Você vai atender uma empresa pequena como a nossa? E eu acho que uma empresa pequena é um acionista que pensa pequeno, um diretor que pensa pequeno, ela pode ter 1000 funcionários. E uma empresa grande pode ser uma empresa que tenha 20 pessoas no seu negócio. Então, se eu pudesse falar, eu diria sobre ganhar humanização e proximidade. O fator crítico de sucesso é o que você falou no começo, é resgatar aquele cliente que está abandonado na tua base de dados, que você fez um orçamento para ele, ou você fez um projeto para ele, ou ele foi até a tua loja, consultou um produto ou um serviço, e por alguma razão ele não comprou naquele momento. Então acho que o momento agora é de desengavetar essas propostas e propor relacionamento, né? E uma coisa muito legal, a gente tem mais ou menos a mesma idade, quando a gente ia prospectar, a gente pegava a lista telefônica nas páginas amarelas e a gente ficava telefonando para as pessoas. Hoje eu posso entrar na rede social e ver a arquiteta, aonde que ela tem obra, elas postam Alphaville. Isso é muito comum. Isso é muito comum, isso é super fácil. E ficou fácil? Claro, então eu preciso estudar um pouco mais esse cliente. Isso não serve só para o lojista atrair esse arquiteto brilhante, porque os arquitetos são um elo fundamental dessa cadeia, né? O arquiteto é o cara que tem a confiança dos clientes, então eu acho que sim, o arquiteto passa a ser a menina mais linda do baile, a menina a ser conquistada, e se eu puder ajustar a minha comunicação ao que ele vive, as coisas que ele gosta, e no restaurante que ele vai, no clube que ele frequenta, puxa, isso é muito melhor. Você já está falando de estratégias de abordagem. Porque as pessoas, é muito curioso isso, porque as pessoas acham que network é trocar cartão. Pega meu cartão aí, você pega o meu cartão, porra. Né? E a gente sabe que não é assim, né? É preciso ter essa proximidade sem ser aquele cara pegajoso que fica mandando toda hora materiais e vídeos, essa coisa toda, né? E trazer o arquiteto, o profissional, o mesmo cliente, ou mesmo um cliente para dentro da loja, porque na loja tem a loja tem um ambiente propício para o relacionamento. Isso também é um desafio, né? Sim, há uns dias atrás eu fui lá na Gabriel Monteiro, lá em São Paulo, que é o berço da alta decoração, né? Brasileiro, por que não dizer assim? E o que as pessoas têm feito? O fluxo orgânico de loja acabou.
Ninguém fala assim, porra, vamos dar uma passada lá naquela loja. As pessoas não fazem mais isso. Acabou isso. A pessoa só vai mediante um agendamento. E aí eu percebo que algumas equipes ligam para o arquiteto, ligam para o cliente final. Vem aqui, vamos tomar um café e tal. E daí o cliente fala assim, não, eu dou uma passada aí. Que conversa é essa? Quando o cliente fala, eu dou uma passada aí, eu digo, puta, eu já sinto umas saudades tuas gigantescas. Porque você não vai vir quando você fala que dá uma passada. Então, a ideia é que a gente possa agendar essas visitas. E eu falei da Gabriel porque existe um movimento para aumentar a retenção do cliente na operação. Então vamos falar aqui do Solar do Rosário. Aqui está 18 graus, é um visual maravilhoso, é lindo. A equipe ali dos teus cineastas, ali nem sei como fala, videomakers, parece uma gente do Netflix. As obras de arte, o banheiro ali. Ou seja, esse é um ambiente que as pessoas têm uma tendência a ficar mais nele. Então, eu acho que a gente precisa preparar as nossas operações a uma maneira de fazer com que o cliente aumente o seu engajamento, aumente o seu tempo. A permanência dentro do ambiente. Quanto mais tempo você tiver com o cliente, mais relacionamento, mais afinidade, mais coisas em comum você vai poder gerar. Claro, você estabelece. Parece algo simples e não é fácil e não é difícil. É simples de fazer. Eu preciso, enquanto um vendedor, proporcionar esse conforto e aumentar o meu tempo com o meu cliente, seja ele um arquiteto, seja ele um cliente final, seja ele uma construtora, um incorporador, enfim, um designer, né, um engenheiro. Esmiuçando um pouco mais a nossa conversa aqui, tá? E partindo daquilo que eu falei lá no início, a gente prevê que vai haver aí, provavelmente, todos os dados prevê uma retração. Né? E agora nós precisamos, então, como eu falei, né, talvez trabalhar um pouquinho mais, ser um pouco mais proativos. E aí eu falo dos dois lados, da própria loja, das suas equipes, e designers e arquitetos. O que você recomendaria para fazer essa reaproximação, né? Eu estou só assim reforçando um pouquinho, essa reaproximação com o cliente final ou a loja com o arquiteto. E você está me dizendo que hoje o WhatsApp tem toda essa, não tem retorno, né? É uma ferramenta que está aí. Que mais você agregaria aí para fazer essa conexão? As bases de dados, as carteiras de clientes, elas se desatualizam na ordem de 15% a 18% ao ano. É bastante. É muito. Se você não higienizar a tua base de dados, se você não limpar a tua base para trazer novos negócios, o cliente tinha um TIM, tem um Nextel, ele era casado, agora não é mais, ele tinha uma casa... morava num prédio, num apartamento, mora na Alphaville. Então, as coisas mudaram. Então, eu tenho que ter esse cuidado. E uma coisa que a gente sempre fala para as equipes de venda é sobre o pós-não venda. Isso mesmo, pós-não venda. Diferentemente do pós-vendas, que é você ligar, escute, como é que foi a experiência de compra que você teve conosco, no nosso escritório, entre a elaboração do projeto e a entrega e tal. Eu posso fazer uma pesquisa, mas o pós-não venda é uma coisa que as pessoas às vezes negligenciam, relativizam uma coisa tão importante. Pense você, quantos projetos que você já se debruçou e fez, eles estão parados lá? Quantos orçamentos você já gerou e por alguma razão o cliente não comprou? Por que ele não comprou? De quem que ele comprou? Por que ele... E eu acho que as empresas, os profissionais liberais, eu tenho trabalhado bastante com advogados. Eu fui convidado pelo Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário da OAB de São Paulo para falar para os advogados assim. Tenho falado com profissionais liberais, auriculoterapeutas, dentistas, vários segmentos, né? O que a gente percebe? Que quando as pessoas escutam um não, parece que aquele não faz com que você nunca mais vai encontrar esse cliente,
que ele te diga não e é um não para sempre. Eu não sei se eu posso contar bem rapidinho. Você sabia que o leão é o rei da... Não, ele não é o rei da selva, as pessoas dizem, mas os leões moram na savana. 85% de todas as investidas que o leão dá, quando ele arranca para pegar o gnu, a gazela, enfim, a sua presa, 85% das investidas que o leão dá naufragam. Não sabia. E ele só ganha em 15% das vezes. E ele é um bicho, Paulo, que pesa 150, 180 quilos. Então quando ele pegou o gnu, a gazela, o porco do mato, e mordeu aqui a jugular, ele está muito cansado, ele está moído. E às vezes vem meia dúzia de hienas que pesam 20, 25 quilos e tomam a caça dele. Aí você pode estar pensando, mas Marcelo, o que você quer dizer, cara, com isso? Que mesmo esse cliente que você vai resgatar, que ele é do pós-não-venda, que ele já orçou com você, que você coloca ele em jogo de novo, ele já vai no teu escritório ou vai na tua loja, você pode o perder. Mas é a tua coisa, né, Paulo? Eu tenho que ter a resiliência do leão para justamente me disciplinar a resgatar esses clientes. E assim, a gente tem visto as pessoas com muito dinheiro. Tem muito dinheiro na mesa. É muito. Então a gente só precisa ter o cuidado de escolher, né, o cliente que vai atender e sem julgar, né, as pessoas, mas tem muita oportunidade e às vezes a gente deixa elas saírem das mãos. Ok, concordo com o que você me disse e entra em jogo aí também a criatividade, né, do vendedor, seja todos nós estamos vendendo, né? Sim. Entra a criatividade, apresentar algo não só no produto, na solução, mas na própria abordagem, né? Sim. Você tem que ser um pouco mais criativo, né? Um pouco mais... Sim. A gente tem percebido que o comunicar do grego é tornar comum, né? A gente percebe que algumas empresas elas têm abordado clientes de forma digital. Só precisa ter um pequeno cuidado de pegar direito de imagem, né, enquanto empresário, fazer com que suas equipes assinem um direito de imagem para você não ter um susto ou um problema, mas eu acho que faz todo sentido, eu enquanto vendedor, com a câmera aqui em mim, olha, dá uma olhada nessa oportunidade, olha que legal isso, e eu mostro no vídeo, né, o que eu quero oferecer. Então até a minha própria abordagem ao cliente é uma abordagem com mais energia, que tem imagens, eu posso colocar música, eu posso ter um cuidado com as luzes, com o ambiente. Então eu acho que essas abordagens, elas precisam ter uma pitada de criatividade e como a gente falou a história do leão, eu preciso ter essa resiliência que não são 100% das pessoas que vão ficar confortáveis, né? Com isso tem alguém que vai dizer, pô, que saco, esse cara me mandou, mas isso é uma do jogo. Agora voltando um pouco para as redes sociais, sair um pouco talvez do WhatsApp, as redes sociais tiveram uma participação fundamental durante a pandemia, né? Nós nos comunicávamos virtualmente, né? Sim. Então isso é uma coisa que nós nos habituamos a isso. E como nós vamos dosar agora essa coisa do virtual com o presencial? Porque o virtual não pode ficar fora, né? Não. Agora também não podemos fazer tudo através dele, né? Sim. Você tem que ter esse contato, né? Sim, o sociólogo Domenico Di Masi, no Ócio Criativo, escreveu há uns 40 e poucos anos atrás, 40 anos atrás, esse livro já contando que tudo isso ia acontecer. Até o prefeito de São Paulo era o Pita, o Pita convidou ele para vir fazer um meeting lá, um encontro, enfim, uma conferência falando sobre as tendências. Você está certo, Paulo, a gente nunca mais vai voltar como era, mas o que é importante pensar? Como é que é o nome da tua avó? Provavelmente a tua vovó já foi, né? Como é que era o nome? Sabina. Avó Sabina. A avó Sabina, de uma forma carinhosa, chamava você filho. A avó quer ver uma panela rochedo de alumínio, você vê pra avó na internet. Então, embora a tua avó não tivesse o smartphone, ela sim já está conectada. Então existe uma pesquisa que diz que cerca de 95%
de tudo que é consumido passa pelo digital. Esse número é assustador, Não, e daí o nome moderno para isso, eu atendo alguns grupos, né? Tem um que tem 90 concessionárias, Lexus, Toyota, BMW, tem todas as marcas. Esse grupo econômico tem uma operação, o nome técnico é SDR, Sales Development Representative, que é basicamente aquecer o lead. Então algumas empresas estão contratando pessoas para cuidar exclusivamente de proporcionar uma experiência para o cliente agradabilíssima desde o primeiro contato, que é digital. Então esse aquecer o lead, né, e passar para uma equipe de vendas uma coisa cada vez mais comum, e que se hoje você lojista ainda não tem essa preocupação em ter alguém que esteja focado, seja uma unidade de negócio de aquecimento de lead, eu acho que é importante você pensar nisso. Porque quanto mais conforto, quanto mais acolhimento esse profissional conseguir fazer, mais fácil ele vai visitar teu escritório de design, de arquitetura. Aí ele vai passar para a segunda etapa, que é o encontro, né? O encontro real, né? O presencial, né? Sim. Que esse é imprescindível. Ele é. Nada supera um olhar no olho, dar um sorriso. Você toma um café com açúcar, uma água com ou sem gás, né? Essa proximidade, eu acho que ela é o fator crítico de sucesso agora em 2023. Eu acho que a gente precisa gerar essa proximidade, né? Perfeito. Sim. Perfeito. Claro que ambientes como esse fazem com que a gente não precise pegar voo, que eu não precise correr risco, estrada e tal. A tua audiência, eu sei que é uma audiência brilhante, vai para todo o Brasil, então, de fato, o digital ele cortou muitos custos e diminuiu distâncias, mas a gente não pode acreditar que só isso vai resolver a nossa vida. Não vai, Paulo. Ok. Então vamos lá, estamos vivendo aí no mundo com duas ações fundamentais, né? Sim. Talvez o primeiro contato seja através do virtual, né? E a concretização só vai se dar até porque você quer estabelecer também uma relação de confiança e de fidelidade, né? Sim. É sobre isso que a gente está falando um pouco também. Sim. Você... Não, negócio é confiança. Eu costumo dizer que a confiança é como um cristal. Não adianta você ter uma colinha da Swarovski, porque se quebrar o cristal nunca vai ficar a mesma coisa. Então, algumas empresas já gozam, né, já desfrutam de um passado brilhante, e daí o cliente que já compra há bastante tempo, o arquiteto que já compra, olha, eu quero repetir aquela compra lá que eu fiz, me mande um orçamento aqui, né? Isso é possível que eu não tenha tanto contato pessoal, porque eu já tive ali atrás e já fiz essa construção. Você já criou uma rede de fornecedores de confiança, é nela que você vai ficar, né? Até porque você sabe que ela vai resolver. Sim. Então isso acontece, agora você precisa trazer mais. Sim, sempre mais. Você precisa captar mais. Né? Trazer os esquecidos, né? E puxar os novos. Sim. E um movimento que eu também percebo, Paulo, é sobre... Eu até escrevi um artigo no LinkedIn sobre isso, que é sobre desclientizar. Desclientizar. Porque essa é uma tarefa que não é fácil. Você fala, não, esse cara eu não vou mais atender. Essa empresa eu não quero mais. Né? Então, não é fácil de tomar essa decisão, mas é importante que esse cliente ele dê lucro, que o negócio seja frutífero, que seja... Né? A gente percebe algumas relações, às vezes, que só são para um lado. É claro que elas vão durar pouco. Isso é como um casamento, como uma relação de amigos. Precisa ter bilateralidade, não pode só ser de um lado. Então eu tenho percebido também um movimento de desclientizar. Algumas empresas, alguns arquitetos, alguns advogados estão dizendo, cara, eu não vou atender ele, eu não vou atender essa... Isso acontece. Sim. Isso acontece. Sim. Ou às vezes acaba atendendo mais para ser educado, para não dizer não, né? A gente precisa voltar a aprender a dizer não, né?
Não posso. Eu sei que às vezes é difícil, né? Sim, sim, mas desclientizar também é um caminho. Mas talvez tão importante quanto isso seja você prospectar. Então, a gente acredita que faz sentido ter uma meta de novos clientes para visitarem teu negócio. E você dividir teu tempo para atender os que você já tem, para você procurar novos e você resgatar aqueles que estão adormecidos, né? Aquele dado sobre que a gente precisa oxigenar a base é verdade. Quando você liga, como é que estão as coisas por aí, né? Eu imaginar que você, arquiteto, fez um projeto para o cliente há 2 ou 3 anos atrás. Há quanto tempo você não liga e pergunta para o cliente, escute, como que estão as coisas? Vamos um café? Vamos conversar? Quer vir no escritório? Não precisa trazer o talão de cheque. Não precisamos falar em dinheiro. Vamos falar amenidades, vamos... Eu acho que esse caminho, quando a gente pensa assim, a taxa de juros aumentou, os 49 centavos da gasolina vão impactar no ferro, no aço, na madeira, no alumínio, em tudo. O que eu preciso fazer? Eu preciso me aproximar desse cliente e pense que você já fez o projeto, você já conhece ele, a esposa, a família, sabe como ele paga, sabe quais são os gostos. Puta, essa parede laranjada não é boa para... Eu já conheço, então eu acho que as pessoas às vezes elas não levam em consideração que é muito mais barato eu manter um cliente do que eu captar, né, um novo, né? Então, você está me dizendo que a partir de agora, mediante o cenário que nós estamos assistindo, a turma vai ter que desengavetar orçamentos, projetos, isso. E elas vão se surpreender, porque o cara vai falar, puta, eu estava pensando nisso, meu filho agora acabou o MBA dele, eu usei meu dinheiro para fazer tal negócio, acho que então vamos retomar aquilo. Você vai ver que quando as equipes, os profissionais liberais desengavetarem seus projetos, eles vão ter uma surpresa encantadora. Essa é a nossa mensagem otimista. Eu acho que eu sempre ganhei muito mais por acreditar, né? O Abílio Diniz fala, né? Eu conheço poucas pessoas pessimistas que são bem-sucedidas. Então eu comungo desse pensamento. Eu acho que a gente precisa acreditar, né? Assinamos embaixo. Escuta, Marcelo, eu gostei muito de conversar com você. Imagina. Espero que você volte sempre aqui. Vamos programar alguma coisa do futuro. Vamos sim. Muito obrigado. Imagina, eu que agradeço, Paulo. Muito obrigado aos nossos apoiadores, que é a Renomade, Piso de Madeira, a IG Consultoria de Arquitetura Bioclimática. Agradecemos também o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia e a nossa equipe de produção, a JPT. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Lembre de curtir e comentar. Lembre de deixar um like e lembre de nos seguir nas redes sociais. E para a sua marca ser apoiadora do nosso programa, entre em paulovidale.com.br e deixe uma mensagem que nós retornaremos. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.